Graça e paz, amados. Hoje nós estaremos continuando o nosso estudo de Atos dos Apóstolos. Hoje nós vamos então estudar no capítulo 18 de Atos. Que o Senhor nos dê entendimento, que o Senhor Ele possa abrir o nosso mente, os nossos olhos, nossos ouvidos, para entendermos então aquilo que Ele quer nos ensinar. Que a nossa fé ela possa ser cada vez mais fundamentada e alicerçada na palavra de Deus, na rocha, em Cristo Jesus. Amém? Vamos então fazer uma oração antes. Pai, eu quero te louvar, te glorificar, te exaltar pela tua presença viva, santificadora, transformadora. Obrigado pelo teu Espírito Santo. Obrigado por tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Ó Pai, nós te louvamos, nós te glorificamos, porque até aqui o Senhor nos tem sustentado, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Agora, ó Pai, nós precisamos que haja uma manifestação de graça, que haja uma manifestação de temor e tremor sobre os nossos corações. Ó Deus, que haja uma manifestação do céu. Senhor, abre os nossos olhos, ó Pai, o nosso entendimento. Venha, ó Deus, nos esclarecer, venha, ó Deus, trazer entendimento para que nós possamos, ó Deus, entender a Tua Palavra, para que nós possamos nos alicerçar na Tua Palavra, para que nós possamos ser libertos pela Tua Palavra, para que nós possamos ser, ó Pai, estudiosos. Pai, nós estamos aqui, Pai, como estudiosos da Tua Palavra, nós queremos Te conhecer, nós queremos entender mais, nós queremos conhecer mais, nós queremos crescer no conhecimento, na sabedoria, na ciência. Ó Deus, então nos ajuda a entender, vem e nos edificar, nos consolar e nos exortar, em nome de Jesus. Amém e amém. Então, o capítulo 18, ele começa então dizendo que o apóstolo Paulo, então, ele partiu de Atenas e foi então para Corinto. Corinto, então, foi uma das cidades principais, não somente da Grécia, mas em todo o mundo. Gregos, judeus, romanos, juntamente com viajantes de todas as terras, eles se entregavam então às atividades e aos prazeres, às imoralidades. Corinto, então, na verdade, era uma cidade completamente depravada. O apóstolo Paulo, então, lá, ele conheceu Aquila e Priscila, um casal, então, que se distinguiu posteriormente como zelosos da religião judaica. Paulo, então, o apóstolo Paulo, ele observou então neste casal o mesmo zelo que nele havia. O zelo esse então que chamou então a atenção do Senhor Jesus Cristo. Vemos então que este casal, eles tinham vindo então de Roma, pois o imperador Cláudio tinha expulsado todos os judeus de Roma. O versículo 3 do capítulo 18 nos mostra então que o apóstolo Paulo, ele não era somente um pregador da palavra, ele não era somente um líder espiritual, não era somente alguém que tinha ministério, não era somente alguém que vivia da palavra e do ministério, mas a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, ele tinha então uma profissão, e era então a mesma profissão do que este casal, Aquila e Priscila, o qual então eles eram fabricantes de tendas e outras coisas. E então a mesma profissão deles era a mesma profissão do apóstolo Paulo. A Bíblia nos fala então que Paulo, sendo assim, ele trabalhava, ele tinha então uma profissão. O versículo 4 nos fala que o apóstolo Paulo todos os sábados ia então na sinagoga. Como eu disse no capítulo 17, sinagoga não é igreja. Sinagogas então eram sim templos judaicos, onde os judeus discutiam a lei e os profetas e aprendiam então sobre a história de Israel. Era então o lugar usado para o culto da religião judaica. Paulo então ele aproveitava os sábados, Paulo então aproveitava as oportunidades para pregar o Evangelho de Cristo,
Paulo então pregava Jesus nas sinagogas ao sábado para ver então se conseguia salvar algumas almas. O versículo 5 nos diz que os 2 discípulos de Paulo, Timóteo e Silas, vindo então da Macedônia, a mão de Paulo, foram então ter com ele, e chegando então a Paulo, com certeza eles devem ter então começado a trabalhar. E então o versículo nos fala que Paulo então ele começou a dedicar-se exclusivamente à pregação, testificando então que Jesus era o Cristo. Paulo então ele tentou usar de todas as maneiras para salvar os judeus da religião. Isto é então o que nós precisamos fazer: salvar as pessoas da religião, da religiosidade, fazendo então elas livres, fazendo então elas libertas da religiosidade que só mata, que só atrapalha, que só destrói as pessoas. É necessário todos nós sermos libertos, completamente libertos da religiosidade, da religião, e levar então essa liberdade a todas as pessoas, a liberdade então que há em Cristo, a liberdade então que há no Evangelho de Jesus Cristo. Mas os judeus da sinagoga de Corinto, eles rejeitaram Cristo. Eles rejeitaram então a pregação do apóstolo Paulo. Eles rejeitaram então esta liberdade. Eles então preferiram então a religião. Eles preferiram então a religiosidade. Então eles negligenciaram aquilo que o apóstolo Paulo estava pregando. Paulo então ele fez o que podia. Ele pregou então para eles. O apóstolo Paulo então, nós vemos aqui que o apóstolo Paulo ele fez a sua parte. Mas estes o rejeitaram, eles negligenciaram o sangue de Cristo, eles estavam então rejeitando o sacrifício da cruz. Então a reação de Paulo foi então sacudir as suas vestes e os seus pés, e então o apóstolo Paulo disse-lhes: o vosso sangue seja sobre a vossa cabeça, porque eu estou limpo. Eu preguei para vocês, mas vocês rejeitaram. Agora eu vou para os gentios. Amados, é necessário nós pregarmos para todas as pessoas, independentemente de quem elas sejam. Paulo o fez. Nós temos o exemplo do apóstolo Paulo. Paulo o fez, mas Paulo então ele foi rejeitado. Aqueles que ouviram não são mais inocentes. Aqueles que ouviram não são inocentes. Ouvindo e rejeitando, eles se tornam então culpados. E no dia do juízo, um dia não poderão dizer que não sabiam, não poderão dizer que não ouviram, porque a justiça de Deus, irmãos, veio para todos. Amados, a justiça de Deus ela veio para todos. Todos têm e terão a oportunidade de ouvir o Evangelho. E no ouvir, a pessoa ou crê ou não crê, ou recebe ou rejeita, ou aceita ou reprova. Este aqui então reprovaram, segundo a Bíblia, eles reprovaram a pregação de Paulo, eles reprovaram então aquilo que Paulo estava testemunhando, eles reprovaram então aquele que enviou Paulo a eles. E então no versículo 7 e 8 nós vemos então o início da igreja de Corinto, nós vemos então a igreja de Corinto sendo então fundamentada. Uma residência então bem ao lado da sinagoga dos judeus. Ali começou-se então a formar o corpo de Cristo naquela cidade. Ali começou-se então a formar a igreja, o corpo de Cristo naquela cidade. Como eu já referi então no capítulo anterior, no capítulo 17, igreja não é um templo de 4 paredes. A igreja não é um templo de 4 paredes. A igreja é então a reunião de um grupo de pessoas que aceitaram Jesus como seu único Salvador, onde pessoas acreditam na salvação pela graça, onde se reúnem então em casas ou templos, tendo então comunhão um com o outro, uns com os outros, formando então assim o corpo de Cristo. Isto sim, isto é
a igreja? Pessoas reunidas, pessoas juntas, pessoas unidas, pessoas que professam a mesma fé, pessoas que professam a mesma identidade, pessoas que professam então o cristianismo. Amados, nós precisamos entender que quando nós tomamos a decisão de pregar Cristo para a multidão, ou ainda que seja somente para uma pessoa, com certeza nós estamos desafiando Satanás e os seus demônios. E é certo então que eles se levantarão contra nós. Por isso, o Senhor Jesus, no versículo 9 e 10, ele falou em visão ao apóstolo Paulo, para este então não temer, para este então falar e não se calar, prometendo então que então iria ser com ele, que Deus então era com ele e que ninguém o lançaria mão nele para lhe fazer mal. E Deus então lhe prometeu guardar e proteger. Esta foi então a promessa de Deus na vida de Paulo. E esta também é a promessa de Deus na vida de todos aqueles que se dispõem, de todos aqueles então que estão dispostos a pregar o Evangelho de Cristo. Deus, ele promete então que esses não serão confundidos, mas serão então protegidos. Então nós precisamos crer nisso. Nós precisamos crer nisso e nós precisamos então pregar Jesus. Nós não podemos nos acobardar, mas nós precisamos então pregar Jesus com autoridade e com ousadia. Nós precisamos então nós precisamos então pregar em tempo e em fora de tempo, porque o Senhor provará, o Senhor estará então no nosso lado, o Senhor então nos capacitará, o Senhor então estará conosco, Ele nos guardará e Ele nos protegerá, porque esta é a palavra de Deus, porque esta é a promessa de Deus. Paulo então, sobre esta palavra, ele confiou na palavra, ele creu na palavra, ele descansou na palavra e ele se deleitou então nesta promessa de Deus. E então Paulo, ele não abriu mão daquela igreja. E no versículo 11 nos mostra então que o apóstolo Paulo trouxe então conhecimento, ele formou então obreiros e fortaleceu então aquela igreja durante 1 ano e 6 meses. E só depois é que deu então continuidade à sua obra missionária. A Bíblia nos fala então que os judeus, movidos por Satanás, vendo então a obra que Deus estava fazendo através da vida do apóstolo Paulo e como então crescia o nome de Jesus, o qual então cada vez mais fazia então o nome de Jesus conhecido, e muitos pela fé iam sendo então alcançados através da graça que havia então em Cristo, através da graça que havia então no Evangelho que era pregado. Então estes judeus, eles se encheram de inveja e, sem terem então que acusar o apóstolo Paulo, eles próprios então criaram uma situação de contenda, dizendo então que Paulo estava então tentando destruir a religião judaica, a lei e os profetas. E então eles levaram então Paulo perante Gálio, procônsul de Acaia, a um tribunal, fazendo então as queixas que não tinham qualquer fundamento de verdade contra Paulo. E no versículo 14 até o 17 vemos que quando Paulo ia então abrir a boca para se defender daquelas acusações, nós vemos Deus então entrando em ação. Nós vemos então o Espírito Santo começando então a agir naquele lugar. Nós vemos Jesus, ele estava presente ali. A presença do Senhor Jesus estava ali. O agir do Espírito Santo. Nós vemos então a ação de Deus destruindo. Vemos então o Senhor humilhando e envergonhando ali então o próprio diabo, o próprio plano do diabo contra o apóstolo Paulo, contra a obra de Deus, contra a vontade soberana de Deus. Nós vemos então a ação de Deus destruindo e vemos então o Senhor humilhando e envergonhando o diabo. Nós vemos então Satanás sendo envergonhado e Deus sendo então glorificado. A glória de Deus então ela se manifestou ali. Deus tinha feito então uma promessa. E Deus, ele é fiel para cumprir as suas promessas. Deus então ele fala e ele cumpre. Ele é fiel e não se pode negar a si próprio. Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Amém? Glória a Deus. E o versículo 18, nós vemos então que o apóstolo Paulo,
ele ficou por muitos dias pregando, curando e fazendo então milagres, trazendo então alegria no meio do povo. E então depois disto, o apóstolo Paulo, então, ele ia para a Síria. E então ele levou com ele aquele casal, Priscila e Aquila. E o versículo 19 nos mostra então que Paulo, ele deixou então este casal em Éfeso e foi então para a sinagoga discutir com os judeus. Mas é preciso entendermos que o discutir aqui não era contenda da palavra baseada em conhecimento humano. Simplesmente o apóstolo Paulo, ele estava discutindo com eles, dizendo então que Jesus era o Cristo esperado, era o Cristo prometido, o qual então foi profetizado pelos profetas em todo o Antigo Testamento, o qual então eles não aceitavam, o qual eles estavam rejeitando. E no versículo 20 e 21, o apóstolo Paulo ele era um homem movido pelo Espírito da sabedoria. Ele tinha um conhecimento tremendo da palavra. E aqueles judeus, eles ficaram então extremamente impressionados. Tanto é que eles gostaram tanto de ouvir Paulo que eles queriam então ouvir mais Paulo. E então eles rogaram a Paulo para que este ficasse por mais algum tempo com eles. Nós precisamos entender que quando nós escutamos pessoas ungidas, pessoas então cheias do Espírito Santo, nós não ficamos cansados. A palavra então ela não nos deixa desgastados. Ao contrário, nós queremos mais, nós queremos muito mais, nós queremos ouvir aquela pessoa falar, porque aquela pessoa nós vemos a unção, nós vemos então a unção dela falar, nós vemos então a autoridade, a sabedoria. Por isso Jesus fez tanta diferença, porque as pessoas não se cansavam de ouvir Jesus, porque as pessoas queriam ouvir mais, porque as pessoas precisavam ouvir mais de Jesus. Mas a Bíblia nos fala que o apóstolo Paulo, ele rejeitou então o pedido dos judeus. O apóstolo Paulo então despediu-se dizendo: se Deus quiser, outra vez voltarei. E então a Bíblia nos fala que ele foi para Éfeso. Depois de Paulo ter deixado então Priscila e Aquila fortalecendo a igreja de Éfeso, Paulo então chegou a Cesareia e então subiu para Jerusalém e permaneceu então ali por um tempo, sempre pregando que Jesus era o Cristo. De Jerusalém, então, Paulo foi para a província da Galácia e da Frígia, sempre fortalecendo as igrejas pelo nome de Jesus Cristo. E no versículo 24 e 25, chegou então a Éfeso um judeu chamado Apolo, natural de Alexandria, um homem, segundo a Bíblia, eloquente e poderoso nas Escrituras. A verdade é que até aqui ninguém tinha ouvido falar de Apolo. Este não tinha ouvido falar de Paulo, nem de Pedro, nem de qualquer apóstolo. É difícil explicar que aparentemente Apolo era cheio do Espírito Santo, a pregar então com eloquência e sabedoria. A verdade é que as ações do Espírito Santo não se podem explicar, pois só o próprio Espírito Santo explica todas as coisas. Mas provavelmente, como nós vimos antes no capítulo 7, a morte de Estevão trouxe então uma grande perseguição à igreja de Cristo, aos discípulos de Cristo. E como nós vimos no capítulo 8 de Atos, que todos então foram dispersos pelas terras da Judeia e de Samaria, exceto os apóstolos. E com certeza então foi nesta altura que o Espírito Santo, através de alguns dos seus servos, os quais foram então dispersos, que pregaram então para Apolo. E este não precisou com certeza de muito tempo para ser tomado então pelo próprio Espírito Santo. E a verdade é que, ainda que Apolo fosse um homem cheio do Espírito Santo, com grande crescimento na graça, ele ainda necessitava crescer então no conhecimento. E então foi isto que Priscila e Aquila, aquele casal, e os demais líderes das igrejas fizeram então com Apolo. Ajudaram então Apolo a crescer no conhecimento, como está lá no versículo 26 e 27. Vemos então que Apolo ele era homem eloquente, cheio de sabedoria, mas que só pregava Jesus Cristo como autor e consumador da nossa fé. Então, este foi o capítulo 18. Dentro de dias eu estarei partilhando o capítulo 19.
Com certeza nós iremos continuar a aprender, a conhecer cada vez mais detalhadamente a palavra do nosso Deus. Conhecer então mais Deus e a sua santa doutrina. Aquilo que aconteceu então verdadeiramente. Porque só assim, amados, nós poderemos entender. E assim, com certeza, cada vez mais a nossa fé, ela fará então todo o sentido. A nossa fé, ela precisa ter bases. A nossa fé, ela precisa ser então fundamentada, ela precisa ser então alicerçada. E só o estudo, só a meditação, só a leitura bíblica, só o culto devocional, só as pesquisas, as orações, os jejuns é que vai nos dar então o verdadeiro conhecimento, a verdadeira sabedoria e inteligência. Pois a nossa fé, ela tem que ser explicada, ela tem que ter então um fundamento bíblico, ela tem que ter então os padrões do cristianismo, ela tem que ter os padrões que Cristo quer, que Cristo exige. Amém? Então, que o Senhor vos abençoe poderosamente e ricamente, e que o Senhor vos guarde em nome de Jesus. Que o Senhor vos dê então um ótimo dia em nome de Jesus. Amém.